Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 11 de janeiro de 2024 da Era Comum e nós estamos no primeiro dia de Shevat do ano 5784 a contar da criação. É o quinto dia da semana, é o quinto dia para o Shabat. Então nós estamos aí nos preparando já para o sagrado dia do Shabat, né? Em que nós estaremos aí celebrando o Shabat na Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, localizado Avenida José Silvestre, 7-45, Jardim Silvestre 2, vizinho do bairro Meridota, aqui de Bauru, né? Então, a comunidade bauruense está convidado realmente a estar juntamente conosco para a celebração do Shabat, a entrada do sagrado dia do Shabat, com preces especiais, com salmos, louvores, né? E principalmente o Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, que é exatamente a forma de recitarmos, né, o nosso potencial de fé monoteísta com fundamento judaico, que é exatamente o Shema Israel, né? Escuta, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. É a declaração realmente monoteísta, ou seja, a declaração fundamentada na Torá, né? Principalmente a primeira estrofe em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, que fala exatamente do único Deus, né? Então, o único Criador, o único Redentor e Salvador. Então, é a nossa declaração em celebração do Shabat, que nós fazemos também para exaltarmos o único poder realmente que existe em todo este universo, que vem de Hashem El Shaddai, né? O Eterno Todo-Poderoso, ok? Estamos aí também nos preparando para os estudos da Torá, entre eles, né, o estudo de estarmos cada vez mais aprimorando a sabedoria, o conhecimento, o entendimento da boa vontade de Hashem, da boa vontade do Eterno, para com o seu povo Israel e para com as nações, né? O Eterno jamais ele se esquece das nações também, né? De uma forma especial, não resta dúvida, o seu falar com o povo judeu, o povo hebreu, né? O povo escolhido, mas ele nunca deixa para trás as nações, os povos. Por isso, né, realmente, ombro a ombro com o filho primogênito de Deus, o povo judeu, é que nós estamos servindo a Hashem, ok? E a nossa sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, ela está à disposição de toda a comunidade Bnei Noach, de toda a comunidade bauruense e também dos judeus que se encontram em Bauru e região, que estão aí de uma certa forma, né, adormecidos ou estão precisando de uma oportunidade de dar um start, né, para voltar às práticas religiosas. Isso é muito importante também. É o tempo da redenção, é o tempo em que Mashiach há de se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento ao mesmo, amém, vem amém, como diz Maimônides, né, nos 13 princípios, no 12º ele diz, eu creio que Mashiach há de se revelar, mesmo que ele demore, todavia eu continuarei esperando, né? Então essa é um grande norte também para o povo judeu, e que tem sido compartilhado com as nações, para que nós estejamos cada vez mais aí clamando a Deus para que Ele revele o Mashiach para a redenção final em nossos dias. Amém, amém. Ok? Hoje nós temos aí, né, o primeiro dia do mês de Shevat, né? O mês de Shevat, e ele é o 15º dia, no 15º dia do mês de Shevat, no dia 15 de Shevat, nós temos aí
o dia do Ano Novo das Árvores, segundo a escola de Hillel, e segundo a escola de Shammai, fala o Ano Novo das Árvores, no primeiro de Shevat, né? No primeiro dia de Shevat. O Ano Novo das Árvores é o dia a partir do qual o novo ano é calculado para o fruto das árvores, com respeito às mitzvot de maaser, os dízimos. Fruto que brota após essa data não pode ser apanhado como um dízimo sobre os frutos que nasceram antes. E também a questão de orlá, que é o fruto com menos de 3 anos de idade, que é proibido. E é celebrado pela partilha de frutos, especialmente as 7 espécies pelas quais a terra de Israel é enaltecida. O 15º dia do mês de Shevat, né, que nós temos aí diante de nós, vai cair, vamos ver aqui no calendário, o 15º dia de Shevat vai ser na quarta-feira para a quinta-feira, né, do dia 24 para o dia 25 de janeiro, né? Então, no pôr do sol da quarta-feira, dia 24 de janeiro, até o pôr do sol da quinta-feira do dia 25 de janeiro, né, que é a contagem do ano do dia judaico, de pôr do sol a pôr do sol, é exatamente o Ano Novo das Árvores, onde segundo a escola de Hillel, que é contado o Ano Novo das Árvores, né, com referência ao maaser, né, os dízimos dos primeiros frutos da terra, ok? Então, o 15º dia do mês, que é o Ano Novo das Árvores, o segredo, né, do inefável nome de Deus, Havaiá, ou Havaie, cujas primeiras 2 letras, Yud e Rei, que estão inseridos no tetragrama sagrado e que representam o nível oculto mais elevado de unificação, totalizam 15, e cujas últimas 2 letras, o Vav e Rei, né, de Havaiá, representam o nível inferior revelado de unificação, totalizando o valor de 11. O segredo total do nome Havaie é o segredo da árvore da vida, a árvore do mês de Shevat. Então, o ano novo das árvores, que cai no 15º dia do mês de Shevat, é chamado também dentro da Kabbalah a árvore da vida. Por quê? Porque o 15º dia está conectado com Yud e Rei, de Havaiá, certo? Yud tem o valor 10 e Rei tem o valor 5. 10 mais 5, total 15. E quando nós vamos para as 2 últimas letras de Havaiá, nós temos o Vav e o Rei. O Vav tem o valor 6 e o Rei tem o valor 5. 6 mais 5 dá o total de 11. Agora você pega o valor total 15 mais o valor total 11, nós vamos ter o total de 26. 26 é o valor realmente de Havaiá, ou Havaie, que é o nome inefável do Eterno, das misericórdias, né? Então está conectado diretamente com Havaie, né? O Havaiá, que é o Deus das misericórdias. Então aí, né, no Ano Novo das Árvores, nós temos as misericórdias de Deus se renovando para o Ano Novo das Árvores, que vem a questão dos novos frutos para dali para frente, onde tem a questão do maaser, dos dízimos, para a entrega dos frutos, dos primeiros frutos, ok? Então está conectado com a misericórdia de Hashem, ok? A letra para esse mês de Shevat é exatamente a letra Tzad, ou Tzadik, né? Que significa ou simboliza
o verdadeiro tzadik, o justo. E o tzadik é o alicerce do mundo. O tzadik consumado da geração personifica a árvore da vida no jardim do Éden, onde todas as árvores correspondem às almas dos justos. A própria forma da letra tzadik, especialmente o seu formato final, que representa a verdadeira manifestação do tzadik no futuro, ou seja, na redenção final com o Mashiach, que é o último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, assemelha-se a uma árvore, porque ele tem um formato, né, em que a sua perna ela se estende bem abaixo da linha normal da escrita. Então essa linha, essa parte da linha que vai abaixo da linha, né, da escrita, ela representa as raízes da árvore, né? E ela fica que nem um tipo guarda-chuva, né? O cabo de guarda-chuva, melhor dizendo, que representa exatamente o tipo de árvore, né? Como uma árvore, né? Então, por isso, a conexão com aqui o tzadik é o alicerce do mundo. A própria letra, né, do tzadik, então na sua forma final, como acabamos de falar, ela está conectado com a no futuro, nos dias da redenção final com Mashiach, ok? Natural, o homem é chamado de Etz Hassadeh, que significa a árvore do campo. Então o ser humano, ele é comparado à árvore do campo. Voltou o sinal. Baruch Hashem. Tivemos aí uma queda do sinal, né? Então, está voltando o sinal, Baruch Hashem. A nossa região aqui está um tempo pesado de chuva, né? E o sinal da internet cai por terra aí. Ok? Voltou ao normal, Edna? Baruch Hashem, né? Então vamos continuar aí, né, a nossa reflexão sobre o tzadik no mês de Shevat. Então a Torá, o homem é chamado de Etz Hassadeh, que é a árvore do campo. Então o homem, ele é comparado à árvore do campo. E lembrando que a árvore do campo significa árvore frutífera. E nesse aspecto, né, sem sombra de dúvida, nós precisamos ser frutíferos, sem sombra de dúvidas. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, né, está dizendo que está ok o sinal, Baruch Hashem, né? Então, Etz Hassadeh, no hebraico, tem um valor numérico 474, que está conectado realmente com o valor numérico de Da'at, né? A singular propriedade do homem em geral e do tzadik em particular. Da'at é o poder da conexão. O mês de Shevat é o mês da conexão ao verdadeiro tzadik da geração, a árvore da vida da geração. Então esse mês de Shevat, em especial dia 15, que é o ano novo das árvores, dentro desse aspecto aqui, então o mês de Shevat ele tem uma conexão com o verdadeiro tzadik da geração. Então o tzadik da nossa geração é o nosso Rebbe Menachem Mendel. Então esse mês ele é especial porque a conexão com o nosso Rebbe Menachem Mendel é mais forte, né? E nós precisamos estar cada vez mais conectados com o tzadik da nossa geração. E o tzadik da nossa geração é o nosso Rebbe Menachem Mendel, né? No Chabad.org você vai encontrar ali, né, uma vasta biografia e um vasto histórico com referência ao nosso Rebbe Menachem Mendel. Se você quer conhecer mais pormenores, com mais detalhes, com mais profundidade, o tzadik da nossa geração, o nosso Rebbe Menachem Mendel, então você entra lá no Chabad.org e procura sobre a biografia do nosso Rebbe ali, para você conhecer melhor, ok? Então, a conexão com o tzadik da nossa geração. Veja bem o que o nosso... o grande comentarista da Torá, Maimônides, vejam bem o que ele fala.
o que ele fala? O judaísmo talvez seja a única religião que não é proselitista, ou seja, não busca novos adeptos ou novos judeus no sentido de conversão ao judaísmo. O motivo é porque o judaísmo acredita no fato de que todas as pessoas e todos os seres humanos foram criados com uma missão divina e são importantes para o Criador justamente no contexto em que foram criados. Uma pessoa que guarda os preceitos ordenados por Deus a toda a humanidade é chamado de Ben Noach, filho de Noé. É amado por Deus, está cumprindo sua missão neste mundo, está contribuindo ativamente para a redenção final, para a revelação do justo Mashiach, e terá parte no mundo vindouro, a vida eterna. Além disso, um Ben Noach, que assume para si a doutrina noética, as sete leis de Noah, ou as 7 leis universais, ciente de que estas leis foram ordenadas a Deus a Moshe no Monte Sinai, então eles têm o status de um justo entre as nações. Então esse mês de Shevat, ao termos, de fato, uma conexão mais elevada e mais profunda com o tzadik da nossa geração, o nosso Rebbe Menachem Mendel, é também um mês propício para que os Benei Noach, que são considerados um tzadik entre as nações, tenham uma conexão mais forte com o nosso Rebbe Menachem Mendel e com o filho primogênito de Deus, que é o povo hebreu, o povo judeu, para juntos, ombro a ombro, estarmos andando no nosso serviço para com Hashem. E assim estarmos prestando a adoração verdadeira ao único e verdadeiro Deus, entendeu? Então, é importante essa conexão, sem sombra de dúvidas aí, ok? Então, o Tzadik é o personagem principal do mês de Shevat, ok? No sábado vamos estar completando aí um pouco mais a respeito da questão do mês de Shevat, ok? A sinagoga Benei Noach regional Bauru é a primeira sinagoga no Brasil a estar nesse presente momento com todas as documentações em ordem, diante realmente das características do ordenamento jurídico e também do ordenamento civil, Então, nós estamos com todas as documentações em ordem e hoje fechamos, a questão da documentação junto à ordem bancária, com atualização. Então, hoje nós temos aí o CNPJ, que ao ser pesquisado, vai demonstrar, dentro da pesquisa, Sinagoga Benei Noach Regional Bauru. E hoje, juntamente com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva e a primeira tesoureira Débora, a esposa do Emerson, estivemos ali junto à agência bancária do Bradesco em Bauru e estivemos ali concluindo a atualização bancária da sinagoga Benei Noach regional Bauru. E foi disponibilizado para nós o Pix com o CNPJ da sinagoga Benei Noach. Então, o CNPJ da nossa sinagoga é 0888 6257 000102, que está disponibilizado aí na descrição do nosso shiur, Então, agora, todos aqueles que querem contribuir, iniciar a sua contribuição, os que estão contribuindo, então agora tem uma nova referência, o PIX CNPJ, que vai cair dentro da nomenclatura de CNPJ, na questão jurídica, Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, ok? Então você pode fazer se assim o desejar, ok? Então está disponível a chave Pix e nós estaremos aí compartilhando em toda a rede social
e nos nossos canais e também nos nossos contatos que nós temos aí, pessoal, com dezenas, centenas de pessoas em conexão conosco aí, ok? Então, a Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, a primeira sinagoga Bnei Noach no Brasil, a estar amplamente, completamente, com toda a sua documentação em ordem, inclusive com chave Pix CNPJ, ok? Então, Baruch Hashem, agradecemos a Hashem, agradecemos ao soberano dos mundos, de mais uma etapa estarmos aqui, e mais uma etapa vencida, e graças a Hashem, estamos aí num novo degrau na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Baruch Hashem. Ok? Adentrando na nossa aliá de hoje, né? Nesse quinto dia, então nós estamos no capítulo 7, a partir do versículo 8 de Shemot, Êxodo, né? E vamos até o capítulo 8 e o verso 18, que é a nossa aliá desta quinta-feira, ok? O que nós vamos encontrar aqui, né, dentro da nossa aliá, nós vamos encontrar as primeiras pragas iniciando na terra do Egito. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala por que a praga de sangue veio antes da praga das rãs, né? Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala citando o capítulo 7, o verso 8, dizendo: o rio fervilhará de rãs, e quando elas emergirem, entrarão em seu palácio, seu quarto, e sobre sua cama, e dentro das casas de seus servos, e entre o seu povo, e em seus fornos, e em suas amassadeiras. A aflição dos egípcios teve início com as águas do rio Nilo, transformando em sangue. O próximo estágio para quebrar as garras da opressão egípcia foi quando Deus feriu a terra com sapos, que saíram das águas do Nilo para as casas dos egípcios em seus quartos e cozinhas. As pragas que derrubaram o Egito representam os passos que um judeu deve dar para escapar de seu Egito pessoal. Também as limitações internas que impedem o nosso serviço a Deus. As duas primeiras pragas envolvem água, que é fria por natureza e, portanto, representa uma atitude de frieza, desapego e indiferença. O aquecimento do Egito e tudo relacionado ao faraó, com os sapos, cujo habitat natural é a água, simboliza que para se libertar das garras poderosas do nosso Egito interno, que requer que estejamos alheios e indiferentes a todas as luxúrias, emoções físicas e materiais. São circunstâncias normais, ou melhor, sob circunstâncias normais, livrar-nos de apegos materiais e supérfluos seria o primeiro passo antes de nos esforçarmos em viver uma vida devotada a Deus e aos seus mandamentos. Mas as rãs não foram a primeira praga, e sim foi a segunda praga. Elas foram precedidas pela praga do sangue, que simboliza a necessidade de abordar a santidade de Deus com calor e entusiasmo, apaixonado, como o sangue naturalmente quente e vivificante que substituiu as águas frias do Nilo. A ordem das pragas ensina que devemos infundir nossa Torá e mitzvot com fervor e entusiasmo, mesmo que ainda não tenhamos esfriado completamente nossas luxúrias e desejos espirituais deficientes. Se alguma escuridão e paixão indesejável ainda permanecer, ela será finalmente dissipada através da luz e do calor de nossas mitzvot repletas de paixão. Então, dentro do aspecto aqui da primeira praga, sangue, em que todas as águas do Nilo e todas as fontes de água do Egito tornaram-se sangue, e depois na segunda praga veio as rãs,
que simboliza exatamente frieza, indiferença, as pessoas que estão conectadas dentro da luxúria e das emoções físicas e materiais, então elas se tornam frias e indiferentes para com as questões divinas, o serviço divino, o serviço a Deus, certo? Então elas se tornam indiferentes. Mas a primeira praga foi a do sangue, não a dos sapos, das rãs. Então, dentro desse aspecto, o que o nosso Rebbe quer nos chamar a atenção é que o sangue, ele é quente. E ele precisa ser fervoroso, no sentido de paixão por Deus. Um amor, né, realmente por Deus, um amor vivo, apaixonado. Nós precisamos amar a Deus de forma viva, apaixonada. O que isso significa? Que nós queremos sempre estar junto de Deus. Que o nosso amor por Deus, ele é cheio de paixão, cheio de calor, é um amor sincero, um amor verdadeiro. Por isso que a praga do sangue veio primeiro, para trazer esta mensagem para o povo judeu. Por isso, um dos grandes aspectos aqui da Sinagoga Bnei Noach regional Bauru é fazer com que mesmo os judeus de Bauru e região estejam aí realmente sendo despertados, né? Peraí, tem uma sinagoga Bnei Noach aqui em Bauru. O que é que está acontecendo? Vamos procurar saber o que está acontecendo. E nós estamos tendo alguns contatos de alguns judeus de Bauru, né? E também de ex-judeus bauruenses que estão em São Paulo, capital, por exemplo, e estão entrando em contato conosco, né? Então, nós queremos realmente fazer com que esse amor apaixonado por Deus seja revitalizado na vida de cada judeu que está em Bauru, em região, ou de qualquer judeu bauruense, aonde ele estiver, em qualquer lugar da nossa nação ou fora da nossa nação, ok? Então, esse é o sentido de nós estarmos trabalhando também, ok? E, ao mesmo tempo, essa praga do sangue que traz para nós uma mensagem de amor apaixonado, né, realmente por Deus e para o nosso serviço a Deus diário, né, e traz para nós que é isso que vai nos fazer com que venhamos vencer as indiferenças da frieza das pragas das rãs, dos sapos, né, em que as pessoas estão dominadas pelas luxúrias e pelas emoções físicas e materiais. Então elas estão insensíveis realmente às questões espirituais. Então essa primeira praga é para realmente quebrar toda a frieza, né? Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele ainda continua falando sobre essas questões, falando para conosco da seguinte forma, né? Calor e entusiasmo, né? Então fala da praga de sangue, né? A primeira das 10 pragas foi transformar águas frias do rio em sangue quente, o que significava a transformação da fria indiferença na relação com Deus e em seu caloroso entusiasmo por ela. Esta tinha que ser a primeira das pragas, porque tal indiferença impediria os egípcios de serem afetados por qualquer demonstração do poder de Deus e de sua intervenção na vida. Uma lição semelhante se aplica a qualquer um que lute para sair da escravidão do seu Egito interior, ou seja, da tirania dos instintos materiais, da luxúria, dos desejos realmente físicos e materiais, os desejos de seu corpo que ainda não foram refinados. Nosso primeiro passo nesse processo é substituir a frieza e indiferença diante das coisas judaicas e sagradas por um caloroso e apaixonado entusiasmo por Deus, sua Torá e os seus mandamentos, né? Então isso precisa ser despertado cada vez mais em cada um de nós, né? Entre as nações, entre os povos e também na própria vida de cada judeu, sem sombra de dúvidas, ok? E depois nós temos aí a terceira praga, que fala exatamente sobre a questão dos piolhos, né?
Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala para conosco da seguinte forma, né? O piolho é um parasita, vive nos animais e nas pessoas sem contribuir em absolutamente nada em suas vidas. É aquela mesma questão de uma pessoa que não produz nada. São parasitas, são sanguessugas, né? Não produz nada, não são produtivos em absolutamente nada, são piolhos, né? É, portanto, uma metáfora do mal, pois a maldade se desenvolve absorvendo a força vital de santidade, em vez de existir por seus próprios méritos. Então o piolho é um parasita, ele não tem mérito nenhum. Ele vai, aonde ele se instala é o que ele vai sugar daquilo que ele está se instalando. Ele vai sugar a vida onde ele está. Então, ele é um parasita. Então, ele absorve força vital de tudo e de todos. E nós não podemos permitir que parasitas venham, de fato, né, absorver as nossas forças e energias no nosso serviço a Hashem. Então, nós precisamos vencer esses parasitas interiores também. Aqueles que diz para você assim, não faz pressa hoje não, deixa para amanhã. E esse amanhã nunca chega. Você vai praticar um ato de bondade, o parasita interior, ele diz para você, não faz agora não, deixa para amanhã. Para que fazer agora? Você vai contribuir onde há causas nobres, entre elas estudo da Torá e etc e tal, com a sua tzedakah, com a sua doação, seu dízimo, sua oferta. Então o parasita no seu interior diz assim, não, deixa para depois, já tem gente que está contribuindo hoje, deixa para depois, não esquenta a cabeça com isso daí não. E esse amanhã nunca chega. Então é o parasita interior que nós precisamos vencer diariamente na nossa vida aí. Então, assim como o piolho adere a uma pessoa unicamente quando esta se descuida da sua higiene pessoal, né? Também o mal apenas prolifera quando permitimos que se reduza a nossa consciência de Deus. Isto, por sua vez, nos induz a cometer faltas, rebeldias, desobediências para com a vontade de Deus. Entre elas, desenvolve em nós uma apatia em relação à santidade que nos torna vulneráveis às seduções do materialismo e das paixões da carne, né? Então, quando o parasita ele consegue ter influência na nossa consciência e faz com que diminuamos a nossa consciência divina, ou seja, nós não nos sentimos comprometidos com Deus. Qualquer coisa ou qualquer pessoa pode fazer você mudar de direção. Hoje eu vou lá na sinagoga celebrar o Shabat, né? Mas aí aparece alguma coisa no caminho, aparece alguém no caminho e te desvia de você se reunir com os seus irmãos para celebrar o Shabat, o sagrado dia do Shabat. É um parasita. Ele está fazendo você perder a consciência divina. E automaticamente, ao perder a consciência divina, você está suscetível às seduções das paixões da carne, bem como das paixões materialistas. E você acaba sendo vencido. E aí você apenas é um hospedeiro, né, para o piolho, para o parasita interior, né? E aí você fica que nem uma mosca morta, né? Não serve para nada e não produz nada, né? Então não seja um piolho, não seja um parasita, mas seja, como vimos no começo, uma árvore frutífera, ok? Então, ao infestar os egípcios de piolhos, Deus lhe demonstrou que sua indiferença em relação à divindade os havia convertido em parasitas. Todas as conquistas deles, em termos de literatura, arte, arquitetura, ciência e assim por diante, tinham servido apenas para inflar seus egos e melhorar suas vidas materiais. Desta maneira, estavam drenando a vitalidade das forças da santidade do mundo, em vez de acrescentar mais a sua santidade. Ou seja, amados, aqui o que o nosso Rebbe quer dizer é que uma das dimensões
da nossa missão aqui, que a nossa missão suprema é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Mas essa tarefa suprema, ela tem ramificações, ela tem diversas dimensões. Entre elas, é que nós sejamos frutíferos e não sejamos parasitas. Então, quando você inverte os valores, você se torna um parasita. Quando você deixa a consciência divina fraca, a sensibilidade da consciência divina fraca, você deixa as coisas do eterno para segundo, terceiro, quarto, quinto plano, você está se tornando um parasita. E aí, as paixões da carne, as paixões materialistas, as paixões do seu ego, etc. e tal, estarão automaticamente tomando conta de você, estarão sugando as suas energias, e você vai se tornando cada vez mais fraco. E os parasitas vão cada vez mais tomando conta da sua vida. Aí você vai viver uma vida de zumbi, um morto-vivo. Parece que você está vivo, mas você não está vivo. Você está apenas morto. Está vivendo por viver, está andando por andar, simplesmente por isso. Porque você perdeu ou está quase perdendo a sua consciência divina, ok? Então, por isso, o nosso Rebbe, ele nos traz esse alerta com referência a isso daí, ok? Para finalizarmos, nós queremos recordar aqui os amados, né, o princípio da nossa aliá lá no capítulo 6, verso 8, em que nós temos aí que o cajado de Arão, né, vejam bem, Moshe tinha o cajado dele, o cajado de Arão, aliás, o cajado de Moshe era um cajado de safira. E Arão tinha o cajado dele, certo? E o cajado de Arão foi o cajado de Arão que se converteu, né, se transformou numa serpente e depois voltou a ser um cajado normal. Mas quando ele vai, e os magos, né, os feiticeiros do do faraó, ele também transforma os cajados deles em serpentes, mostrando que Moshe e Arão eram apenas enganadores, eles usavam de magia. Essa era o que o faraó queria mostrar para todos, e que os feiticeiros do faraó queriam mostrar, que Moshe e Arão eram apenas enganadores, eles usavam de magia. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol bidvaro. Porém, quando o cajado de Arão voltou ao normal e os cajados dos feiticeiros voltaram ao normal, o cajado de Arão, ele engoliu, ele comeu os cajados dos feiticeiros. O grande milagre aí não foi exatamente transformar em cobre e depois voltar ao cajado normal. O grande milagre aí foi exatamente o cajado, no seu jeito normal, no seu estilo normal, comer os cajados dos feiticeiros. E ele comeu os cajados dos feiticeiros e ele permaneceu dentro da mesma dimensão, tanto no comprimento como na sua largura. Ele não engordou porque comeu os cajados dos feiticeiros. Ele continuou na sua mesma dimensão de comprimento e de largura. E isso trouxe um grande espanto realmente para o Paró e os seus feiticeiros. Porém, Paró, ele voluntariamente, espontaneamente, ele endureceu o seu coração. Como nós vimos anteriormente, né? As 5 primeiras pragas está escrito que nas 5 primeiras pragas que o faraó, ele voluntariamente, por decisão pessoal, o faraó endureceu o seu coração. Então, nas 5 primeiras pragas, nós temos isso daí. Por isso que depois da 5ª praga, nós vamos encontrar que Deus endureceu o coração do faraó. Porque o faraó já estava determinado a realmente não abrir mão do povo judeu para servir a Hashem no deserto. Ok? E aí nós vamos ver os demais detalhes. A mensagem que fica aqui sobre a questão do cajado.
O cajado de Moshe era o cajado chamado cajado divino, o cajado de Moshe. Por isso que ele não poderia ser usado para se transformar em serpente e logo em seguida engolir os cajados dos feiticeiros. Porque o cajado divino de Moshe, né, não poderia se contaminar com os cajados profanos dos feiticeiros. Por isso que foi usado o cajado de Aharão, né? Então esta é uma das lições. Outra lição que nós temos aqui, o cajado em si, ele denota autoridade e poder. Então, nós precisamos usar o nosso cajado como autoridade e poder para vencer o faraó ou os faraós que aí estão aí fora, nos dias atuais, e vencermos o Egito, que aí está entre as nações de forma geral, e também numa boa parte do próprio povo judeu em Israel. Nós precisamos usar o cajado divino para que nós possamos vencer os faraós e todo o Egito no presente momento, dissipando realmente todos os parasitas conectados com o faraó e com o Egito, e fazer com que as pessoas tornem-se árvores frutíferas. Por isso nós não podemos nos calar. E quem está adormecido precisa acordar para viver o seu judaísmo, para viver o seu monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para vivermos entre as nações também como Benei Noach, nesse monoteísmo com fundamento judaico. Então, qual é o cajado divino que nós temos? O cajado divino que nós temos é o estudo da Torá, é a techuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, são as preces diárias, é o estudo das 7 leis de Noé e as suas ramificações, e a de Sedaká. Este é o cajado divino que está em nosso poder. E nós precisamos usar dele para que realmente nós possamos realmente fazer com que as pessoas voltem à consciência divina e sejam dissipadas as trevas e sejam dissipados as paixões e os desejos físicos, carnais e materiais, e tenhamos a liberdade cada vez mais plena de podermos servir a Hashem no nosso dia a dia. Então, hoje fica aí essa dica para cada um de nós, ok? Esse é o nosso shiur e foi bom estarmos juntos aqui, mesmo com uma queda do sinal da internet. E não se esqueça, a Sinagoga Benei Noach Regional Bauru é a primeira sinagoga Benei Noach no Brasil a estar com toda a sua documentação em ordem e com a sua chave de Pix no seu CNPJ, que está aí na descrição, e você pode fazer a sua contribuição, né? Seja bem-vindo a esse novo passo, nessa nova dimensão da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru. Shalom, shalom. Até a próxima.